Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14. São João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 6, a qual nós temos por tema: qual é o caminho a seguir? João 14, versículo de número 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus, Ele é bom, irmão, em todo o tempo da nossa vida. Deus, Ele é bom, aleluia. Porque, primeiro, porque se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós não estaríamos felizes. Porque, mais uma vez, Ele proporcionou a mim e a você estarmos na onde? Na casa de Deus. Louvado seja Deus. Casa esta, a casa a qual Deus tem feito coisas sobrenaturais, extraordinárias na nossa vida, porque Deus, Ele é grande em nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Antes de começar a ministrar, quero agradecer a Deus pela vida do nosso diretor Alex Dias, né? Presidente ali, para quem não conhece, presidente da Rádio Web Novo Horizonte Gospel. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. É um canal evangélico, somente evangélico, irmãos. Agora está assim, em particular assim com os esportes, abrindo moleque, louvado seja Deus, para a sociedade, esse clube esportiva, mas a maioria das coisas é gospel, é músicas evangélicas. Eu não tenho nenhuma rádio para ouvir, irmão. Usa a Rádio Web Novo Horizonte Gospel. Primeiro, era daqui de Socorro, nasceu aqui, é socorrense, tá? Então eu tenho certeza que você se inscrevendo, você vai estar se somando e ajudando com que essa obra venha a crescer mais e mais, porque tem crescido, irmãos. Tem pessoas que a gente faz live, tem pessoas de Portugal, tem pessoas dos Estados Unidos, enfim, da Europa, enfim, irmão, continente africano, ouve a rádio. Então seja você também um canal de Deus na vida de alguém. Eu quero agradecer a Deus pela vida do diretor, da família dele, nosso também o vice-presidente ali, né, o Messias ali, deu com ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe também a vida dele, doidinho, louvado seja Deus, abençoe também a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar. E ele está com esse projeto, irmãos, um projeto não só esse, mas tem outros projetos no coração dele, a qual nesse ano estaremos colocando em prática em nome de Jesus, porque quem começa a boa obra, ele é fiel para continuar em nome do Senhor Jesus. Que projeto é esse? Rádio na igreja, irmãos. É importante porque outras pessoas precisam ouvir, né? Tem pessoas que já mandaram mensagem para nós aqui dizendo que estavam ouvindo a gente. Pastora Solange está nos ouvindo, Deus abençoe. A irmã Nelly Vila Nova também, que acompanha a rádio também, está conosco ouvindo também, que Deus possa abençoar. E outras irmãos que estão nos acompanhando, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Está transmitindo ao vivo para todo mundo ver e ouvir, amém? Louvado seja Deus. Então o projeto de Deus é coisa grande, irmãos, não é só para quem crê em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, é uma passagem bastante conhecida, irmãos, a qual nós podemos entender e compreender que João, aleluia, nestas palavras de Jesus, quando Jesus começa a dizer aqui, disse-lhe quem? Jesus. Quem estava dizendo naquela hora, naquele momento, não foi um profeta, não foi Moisés, não foi Abraão, não foi Jacó, foi o próprio Jesus. Sabe por quê? Porque não faria sentido nenhum se fosse outra pessoa, se dissesse dizendo assim como a Bíblia diz, eu sou o caminho. Não adiantaria dizer se fosse João dizendo, eu sou o caminho, não faria sentido nenhum, porque João não é o caminho. Escuta isso, louvado seja o nome do Senhor. Não faria sentido, aleluia, se fosse Pedro, aleluia, dizendo eu sou o caminho, não faria sentido nenhum, se fosse outro qualquer nenhum, mas quem fala aqui é o próprio Jesus. Então neste, eu confio que ele diz, eu sou o caminho. Olha para cá, quando ele fala, diz, eu sou o caminho, é diferente, porque ele está dizendo que eu sou o único caminho. Não existe vários caminhos, não existe vários atalhos, existe somente um caminho. Ele vai começar dizendo, eu sou um caminho. Ele está dizendo para mim, para você aqui, está dando uma introdução, dizendo uma direção certa. Para quê? Para que eu e você venhamos seguir. E nesses últimos tempos está cada vez pior, está difícil, porque tem pessoas que começam no caminho, aceita Jesus, se batiza e faz o quê? Se afasta. Da onde? Do caminho, da onde não teria ido saído.
Escuta isso. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite que nele está dando a direção, ou seja, Deus está dando o caminho para você trilhar. Deus está trazendo, louvado seja o nome do Senhor. Deus está dando a direção que você tem que tomar o quê? O rumo da sua vida, da sua história. Porque ele diz, eu sou o caminho, a direção que devemos tomar da nossa caminhada eterna. Porque muitas pessoas começam e param na onde? Não é no final. Escuta isso, é sempre no caminho. Porque no caminho é mais difícil. No caminho é mais complicado, no caminho é mais estreito. A gente começa a fazer o que? A caminhada. A criança quando cresce, ela vai aprendendo a caminhar. Ela faz o que? Ela cai várias vezes. A pessoa quando vai andar de bicicleta, que já andou de bicicleta, sabe quantas quedas já caiu, quantas cicatrizes tem. E no caminho cristão não é diferente. Quantas quedas nós tomamos para permanecer na onde? É no caminho. Existem caminhos que parecem bom, mas no fim dele é o quê? Morte, destruição. Jesus é o único caminho que vai nos conduzir a gente até o céu. Por isso que nós devemos o quê? Ser decisivos em quê? Em tomarmos o quê? Uma decisão. Porque Jesus não é qualquer caminho, Jesus é o único caminho. E o caminho que você está enfrentando, qual é o caminho que você é? De continuar ou de parar, de retroceder ou de continuar? Você tem que tomar o quê? Uma decisão. Porque no caminho existem vários o quê? Atalhos. Se existe atalho, é para fazer o quê? Tirar eu e você da onde? Do centro. É para tirar da onde? É você da visão, do propósito de Deus. Vai haver no meio do caminho, vai haver perseguição, vai. No meio do caminho vai haver destruição, vai. No meio do caminho vai haver desistência. Olha para cá, escuta isso nesta noite. No caminho que você está, pode estar difícil, mas quem está nesse caminho é Jesus. Quem está neste caminho é Jesus Cristo Nazareno. Primeira coisa que nós entendemos, que dentro do caminho nós temos que tomar uma decisão. E a decisão a ser tomada não é de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Porque não adianta a gente estar no caminho e tomar qualquer decisão. A qualquer decisão que nós estamos tomando, nós temos que entendermos e compreendermos que quem está no caminho é Jesus. Primeira coisa, nós devemos entender, quem está no caminho é Jesus. Vamos pedir direção a quem? A Jesus. Porque muitas pessoas começam no caminho e param no meio do caminho, no meio da estrada. Por que muitas pessoas param? Porque não suportam o processo. Mas estou pregando para pessoas nesta noite aqui que entendem e compreendem a dor e o valor do processo. Porque a bênção é maior do que o processo, a vitória é maior do que o processo. As misericórdias do Senhor são maiores do que o processo que você passa, que você enfrenta. Porque no meio do caminho você vai ouvir várias histórias. No Novo Testamento, o cego estava na onde? No meio da estrada, ou seja, no meio do caminho. Quem passa por ele? Jesus. Jesus estava no caminho certo, mas uma afastada, uma desviada, desgarrada da igreja, chega por detrás de Jesus e faz o quê? Toca na onde? Na orla dele. E ele estava na onde? No caminho. Então se você está nessa noite dizendo aqui, Deus, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Será que é essa decisão? Deus, será que é essa atitude que eu tenho que tomar? Você tem que entender e compreender. Quem manda no caminho não é você. Quem toma a direção da sua vida não é você. Quando você levanta as mãos para o céu e aceita Jesus, não mais pertence a vida a você, mas pertence a Jesus, o autor da vida. Aleluia. É Ele sim, é o dono do teu caminho. Porque no meio do caminho que você vai ser o quê? Tentado. Jesus, quando estava jejuando, ele foi tentado pelo inimigo, pelo diabo. No meio do caminho, no meio da trajetória dele, aqui na terra, ele foi tentado. E por que eu e você não podemos ser tentados no meio do caminho? No meio da estrada. Vai vir proposta na nossa vida? Vai. Proposta tentadora para a gente sair do caminho, sair da presença de Deus. Vai sair.
Vai haver proposta que nós devemos entendermos e compreender que quem está dentro do caminho não entende o que está passando, mas Deus está neste caminho com você. Se Ele está neste caminho com você, entenda isso. Se Ele está com você neste caminho, então persevera no Senhor, confia nele e tudo Ele vai fazer na tua vida. Eu sei que não é fácil a gente tomar uma atitude, uma decisão, não é fácil. Mas nós devemos permanecer na onde? É no caminho. Parou para pensar quantas pessoas começaram neste ano aqui dentro da igreja? Quantas pessoas estão fora do caminho hoje? Já parou para pensar? Quantas pessoas estavam sentadas do nosso lado? Obreiros, irmãs, jovens, adolescentes, estavam junto do seu lado e agora estão aonde? Fora do caminho, parando. Por quê? Porque ela não entende o valor do propósito de Deus na vida dele, na vida dela. Quando você entender o valor do propósito de Deus sobre a tua vida, você não vai desistir no caminho. Você não vai parar na beira do caminho, porque quem está dentro do caminho é Jesus. É Ele que te levanta, é Ele que te escolheu, é Ele que te separou. Na onde? No ventre da tua mãe. Ele te separou, te escolheu. Primeiro, Ele é o caminho, Ele é a direção. Segundo, Ele é a verdade. A Bíblia vai me contar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente conhece esse versículo de cor salteado, porque muitas vezes pregamos de forma isolada a ele. Mas se você formos observarmos que a verdade verdadeira é a verdade que Jesus liberta. Aleluia. Ele diz: conhecereis a verdade vai vos libertar de quê? Das opressões. Vai libertar de quê? Das coisas do mundo. Quando você conhece o quê? A verdade. Quando você conhece a verdade, você não anda em mentira. Quando você anda em verdade, a verdade vai acompanhar você até onde você for, porque às vezes nós queremos fraquejar na fé, às vezes nós queremos dizer que não tem mais jeito, mas Jesus é o único que sabe responder todos os nossos questionamentos. Até muitas vezes nós às vezes não queremos saber, mas é Ele que é a verdade. Quando você conhece a verdade, você não anda com mentira. Quando você conhece a verdade, você não anda uma vida de desengano. Quando você conhece a verdade vai libertar você do engano, vai libertar você de tudo da sua vida. É aquilo que tudo que atrapalha você, quando você tem a sua verdade na sua vida, é quando você tem no caminho Jesus Cristo, que é a verdade. Ele é a verdade que liberta, é Jesus. Foi aquilo que eu estava pregando hoje ali Piratadas, no evangelismo ali na praça, na casa da diaconisa Luciana, em frente a ela ali. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existem coisas na nossa vida que precisam ser libertadas, liberadas, coisas antigas, coisas do passado, porque tem muitas coisas que nós guardamos, remorso que nos guardamos, e aquilo ali faz o quê? Atrapalha a gente chegar na bênção. Por quê? Porque muitas das vezes estamos oprimidos com as coisas deste mundo. Jesus é a verdade. Vou melhorar isso para você entender. Jesus é a resposta. A resposta que você precisa é Jesus. O caminho que você precisa continuar seguindo é Jesus. Eu não sei aqui em outras igrejas, mas a gente prega aqui só Jesus. Se você for ler, seja Deus, o Novo Testamento, você vai ver que Jesus não fala de nada a não ser do reino, a não ser dos céus. A única coisa que Deus prometeu para mim e para você aqui na terra, no Novo Testamento, que Ele vai dizer: Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um Consolador. Não se preocupa, você depois dessa terra, não se preocupe, eu vou levar você para um lugar, esse lugar já está preparado. Não se preocupa, porque lá não precisa chorar. Não se preocupe, porque lá você não precisa pagar. Não se preocupe, que você não precisa apartar passamento, não, nada disso. Lá no céu tem algo preparado para mim e para você.
mas somente para aquele que perseverar até o dar-te-ei a coroa da vida. Não adianta você aceitar a Jesus e viver uma vida de engano. Não adianta você viver, estamos hoje no culto de missões, irmãos. E Jesus vai pregar dizendo para mim e para você: arrependei-vos. João Batista, outra pregação dele não era o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, do nosso erro, a verdade vem à tona na nossa vida. Quando você mente, aquela mentira vai se tornar a verdade um dia. De tanta mentira. É assim ou não é? E aquela mentira vai se tornar tão verdade que pensava que era mentira, mas não era verdade, irmão. Porque era tanta mentira, tanta coisa errada. É preciso, vou melhorar isso para você entender. É melhor machucar com a verdade, porque ele fica andando com a mentira. É melhor mostrar a verdade do que ficar com engano, do que ficar escondido. Você pode esconder do pastor, do evangelista, do missionário, dos dirigentes, dos irmãos aqui. Mas Jesus, Deus, ninguém esconde. Quando nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a verdade, e ele é o quê? A vida. A vida, Jesus nos traz o quê? Segurança. Porque depois dessa vida existe vida eterna e o quê? Morte eterna. Então qual é o caminho que você tem que tomar a decisão? É agora, é hoje, não é amanhã. A decisão que você tem que tomar é agora. Por quê? Porque se você está no caminho, não se preocupa. Tem um fim no caminho. No caminho chamado Cristo Jesus, o final dele é vida. Como disse aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Presta atenção. Aí um daqueles homens que estavam ali com Jesus disse, chamado Filipe, disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Será que ele estava cego? Será que ele estava andando ali porque Jesus poderia abençoar ele, poderia comer, louvado seja Deus, dar alimento, poderia dar sede, aleluia, ele poderia dar água, ele poderia dar o alimento ali para ele. Será que ele estava só vendo isso? Jesus não estava vendo a salvação eterna na vida dele? É onde muitas pessoas se enganam hoje, viver o mundo desiludido, o mundo aí fora. Então é melhor você e eu, como a gente prega primeiro para mim, continuarmos do lado da verdade, do que ficar vivendo uma mentira, do que viver um engano. Porque uma hora vem que a verdade vem à tona, e quando vier à tona, que Deus tenha misericórdia e graça. Qual é o maior temor da vida do ser humano? Qual é? A morte. Se eu for para perguntar aqui, quem quer morrer? Ninguém quer. É ou não é? Quem quer morrer? É o maior temor do ser humano. Quando sente uma dor, diz: Deus, eu já vou morrer. É o meu tempo. Ninguém quer morrer, ninguém quer ficar. Mas Deus, Ele é o Deus de vida. Aleluia. Ele é o Deus de vida, independente que o diabo diz: você vai morrer, mas ele disse: eu sou a vida. Você vai se abater agora, mas Jesus está dizendo para mim, para você, nesta noite: não vai bater não, porque eu sou a vida. Ainda que esteja morto, a Bíblia vai afirmar: viverás. Viverás o quê? Para ver a glória, a presença de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Nós temos que tomar a direção certa aqui. Jesus vai dizer para Filipe: Jesus, eu estou com vocês, convosco. Não me conhece. Quem conhece a mim, conhece meu Pai. Verso 12: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também farás as mesmas obras que farás, e melhores, maiores, porque eu vou para o meu Pai. E verso 13: e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, porque o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14: se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Tudo que você pedir no nome de Jesus, você permanecendo no caminho. Você permanecendo no caminho, irmão, tenho certeza de uma coisa: que Jesus, Ele mudará a tua história. Amém, irmãos? Jesus é o caminho, a verdade e a... Pô, mas que ainda dói. Não dói, a verdade dói. Dói, irmão. A verdade é crucial, irmão. Mas a verdade liberta. A verdade, ela tira o monturo das costas, tira-se e abre as legalidades espirituais de Deus. Quando a gente conta a verdade. E terceiro, Jesus é a vida. Da glória. Amém, irmãos? Deus é bom. Que Deus abençoe os irmãos e entenda que Deus, Ele é o Deus, irmãos, que está sempre braços abertos para receber. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E nesta noite permaneça no caminho. Porque ninguém vai ao Pai a não ser pelo caminho chamado Jesus. Não desista do caminho. Não queira viver uma vida de engano, não. Queira sempre viver na verdade, por mais que a verdade doa, mas sempre fale a verdade. Que a verdade, ela liberta. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.